Shalom Vrahá, com muita saúde, muito sucesso e boas notícias para todos nós. Aula ao vivo no Instagram e vai ficar gravado e aula gravada aqui no YouTube. E a nossa aula de hoje, ela foi dedicada para o nosso querido amigo da ONG, Bruno Rabelo. E ele dedica essa aula para a paz em Jerusalém, a paz em Israel. E ele pede para que o Rabino explique para a gente como será na época do Mashiach, como será, o que nos aguarda ainda, o que nos espera, né, de todos esses acontecimentos e com a chegada do Mashiach. Com vocês, meu querido esposo Hillel. Shalom Brahá. Deixa eu fechar aqui. E nosso querido Abba. Shalom Ubrahá, Tabach Shamalad. Então, nossa aula de hoje, então, como minha filha, nossa diretora, já disse, que foi dedicada pelo nosso querido Bruno Rabelo, nosso grupo Amigos da ONG. Opa! E o tema vai ser Yamot HaMashiach, os dias do Mashiach. Quando a gente fala sobre Yamot HaMashiach, os dias do Mashiach, em primeiro lugar, nós temos que saber o que é Mashiach. Primeira coisa, os brasileiros têm acesso à Bíblia, que foi traduzida para o português por um padre católico na Indonésia, que se chamava João Ferreira de Almeida. Esse padre católico, ele começou como padre católico e depois mudou para protestante, que na Indonésia tinha os holandeses, e aí ele foi de um lado para o outro, mas ele tem várias características na tradução dele que você pode deduzir já como ele vai traduzir uma coisa. Então, tem 4 animais com somente um sinal de pureza, que são o Hazer, que é o porco, o Gamal, que são todas as raças de camelídeos, e depois tem o Shafan e Arnevet. Ele nunca viu um Shafan, o João Ferreira de Almeida nunca viu o Shafan, nunca viu o Arnevet, então ele deveria transliterar, mas nesse caso não. Ele falou, eu nunca vi um animal desses. Ele podia falar, tem um animal chamado Shafan, que não tem aqui na Indonésia, não estou vendo esse animal aqui. Ele veio de Portugal, Portugal também não tinha, mas talvez tenha em outro lugar. Não, aí ele já inventou, ele falou, o que tem aqui? Coelho, lebre, que é o mesmo bicho, são 2 raças de uma mesma espécie. Ele traduziu o Shafan como coelho, o Nevet como lebre, e esses animais têm que ser ruminantes e não roedores. E se ele determina que o fato do animal mexer a boca já torna ele ruminante, então não são mais 3 que ruminam e não tem casco fendido, mas tem milhares. Então você vê que ele não se preocupou com o fato deles não serem ruminantes, mesmo que está escrito lá ruminantes, e ele traduziu do jeito que ele quis. Não estava preocupado se a tradução era verídica ou não. Ele chega no caso da Miriam. Miriam, ela falou do irmão dela, que o irmão dela não se comportou certo, Moshe Rabbeinu, que devia ter uma vida familiar mais frequente, que a esposa reclamou que ele não se relaciona tanto com ela. Então, está escrito que ela ficou Metzoraat Kasheleg. Então, a Torá te traz um assunto chamado Negatzaraat. Essa Tzaraat é um assunto totalmente espiritual. Porque quando existe uma doença na Torá, a Torá manda a pessoa para o médico. A Torá deu permissão para o médico de curar, deu força para o médico para ele curar. Dá para ele uma ajuda lá de cima para ele curar. A Torá nunca iria falar, olha, você está doente, vai para o Rabino vai te fazer aí um ritual religioso e vai te curar. Não é macumba judaica. Não tem isso. Então, se a Torá é clara que se uma coisa é doença, tem que ir para o médico. E outra, doença de
mineral não pega no ser humano. Eu não posso falar, olha, eu estou enferrujado, o ferrugem está me corroendo. Ou o piso, a parede da minha casa ficou resfriada, está espirrando o dia inteiro. A doença de animal não pega no mineral, doença do mineral não pega no vegetal, não pega no animal, não pega no ser humano. Cada categoria tem seus próprios problemas. Então, o mineral pode ficar enferrujado, o vegetal não vai se decompor por meio de ferrugem. Tem lá problemas do vegetal. E a tzarat é uma coisa que pega primeiro na parede da casa. Se a pessoa não fez tshuva, não se arrependeu de estar separando entre corações, fazendo intrigas, não se arrependeu das intrigas, essa tzarat vai pegar já no lado vegetal, na roupa de lã dele. Então, primeiro foi no mineral, na parede da casa, depois foi para o vegetal, para a roupa de lã, depois, vegetal para a roupa de linho, depois vai para o animal, para a roupa de lã, depois pega na pessoa. É uma coisa totalmente espiritual. E para a pessoa, para que saia dessa pessoa, essa tzarat, a pessoa tem que se arrepender de ter feito intrigas, e depois vai para o Cohen vai fazer um ritual religioso. O sacerdote vai fazer um ritual religioso. E aí o João Ferreira de Almeida não se preocupou com isso. Ele falou, a Miriam ficou branca como neve, então já jogou lá a lepra, doença. Então você está vendo que ele não está preocupado se o animal é ruminante, ele não está preocupado se aquilo é doença ou manifestação espiritual. Chega no assunto do Mashiach, que ele sabe traduzir, ele sabe que a palavra Mashiach é ungido, e ele sabe que quando você chega nessa palavra Mashiach, você vai falar, então, como pode ser que essa pessoa é ungido? Aí você tem que ir para o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi. A partir daí, o filho do rei Davi, o rei Salomão, já é um rei ungido. O filho do rei Salomão, o Rehavam, já é um rei ungido, mesmo sem a unção, porque a unção do avô dele já serve para ele. E aí, de repente, ele transliterou. Poderia ter transliterado o Shafan, falado, olha, eu nunca vi esse bicho, mas o nome dele é Shafan, está aqui transliterado. Poderia ter transliterado Arnevet, ter sido honesto e ter dito, olha, eu nunca vi esse bicho, mas o nome dele é Arnevet. Poderia ter transliterado Atzarat, porque ele traduziu como lepra, sabendo que aquilo não era doença. Porque ele não se importava. Ele traduziu coelho e lepra como ruminantes, ele não se importava. Chegou aí no Mashiach, ele transliterou. Aí pegou as letras, fez lá a palavra Messias. Que é isso, esse Messias? Que é isso? Porque ele não traduziu para ungido. Ele já não estava se importando com nada, aí ele ficou preocupado. Por que ele ficou preocupado? Porque na hora que te contam uma história de um José que era casado com a Maria e o filho não era casado com o filho não era do José e o José era um descendente do rei Davi, e tentam te encaixar isso como, olha, tá vendo, ele é o Mashiach, ele é o rei ungido daquele, não é filho da pessoa. Então, tem que ser filho do filho do filho do filho. Então ele já inventou uma palavra, ele falou, gente, não queiram saber o que é isso, existe uma coisa chamada Messias, que não é o ungido. Porque se for ungido, já a religião dele já não presta mais para nada. Então, o que acontece? Quando a gente chega na nossa religião judaica, que o cristianismo não é derivado do judaísmo, o cristianismo é derivado da mitologia, e eles pegaram um pouco dos conceitos judaicos, mas o conceito principal geralmente é o conceito mitológico. Ou seja, o que é o Todo-Poderoso no cristianismo? Todo-Poderoso é a pessoa que ele pode fazer uma atrocidade tão grande, ninguém consegue matar ele. Então, Zeus foi com a mulher do anfitrião, que ela era virgem casada. A pessoa consegue ser virgem casada somente na noite do casamento. No lugar dela ter relação com o marido, teve a relação com Zeus. Olha como ele é o Todo-Poderoso, ninguém conseguiu matar ele. Aí eles aplicam esse conceito que a Maria tinha que ser virgem casada, então é a noite do casamento.
Aí no lugar de dormir com José, foi lá o Deus e tirou a virgindade dela. Então esse conceito é um conceito totalmente mitológico, tem nada a ver com a nossa religião. Na nossa religião é proibido o adultério, tem que morrer e não fazer. Na nossa religião, Deus me livre, essa coisa é pena de morte. E isso está na Torá, né? Foi Isso Deus está que na falou. Torá, a sabedoria divina. Deus não tem como mudar, Deus é a essência do bem. Deus não tem como se mudar para se tornar a essência do mal, chegar lá um prepotente, sanguinário, violenta a noiva na noite do casamento. Então, mas esse, na mitologia, é o conceito de Todo-Poderoso. Então, aí, em segundo lugar, eles tentaram encaixar o conceito judaico. Então, primeiro ela tinha que ser virgem casada e o filho tinha que ser de Deus. Não tem nada a ver com o judaísmo, essa crueldade, é coisa da mitologia, que quanto mais cruel a pessoa, mais todo-poderoso ele era. Depois eles tentam encaixar o conceito judaico e já não dá para encaixar, porque o filho não era filho desse pai. E aí eles dizem, não, o José era da tribo de Judá, o José era descendente do rei Davi, mas não tem como encaixar, que ele não era pai. Então ele teve que transliterar a palavra Mashiach para você não entender que é necessário ter essa unção. Para você achar que esse título pode recair sobre qualquer um. De repente uma mulher, ela resolve que uma mulher se converteu ao judaísmo e ela é Messias. E não tem problema, quer dizer, ela acha que, olha, qual que é o problema? Hoje está na moda que ou pode ser qualquer outra coisa. Então, na hora que ele transliterou esse conceito, ele está te dizendo, gente, não tentem saber o que é isso. Isso é um título que vai recair sobre quem a igreja determinar. Então, a igreja determinou que esse título vai recair sobre uma pessoa que não é o descendente do rei Davi. Então, a igreja determinou assim, quer dizer, ele transformou isso em título. Mas, na verdade, se ele fosse honesto a ponto de traduzir tudo certo, o Shafan, Ernevet e a Tzarat, ele seria honesto. Que era... Tudo ele traduziu errado. Mas, assim, negligenciou. E chega no assunto do Mashiach, que é uma palavra fácil. Você está traduzindo, isso é uma palavra fácil. Aí ele não negligenciou nada. Ele não traduziu, ele transliterou. Tudo que ele tinha que transliterar, ele traduziu do jeito que ele quis, com aquela negligência que era típica dele. Chegou no Mashiach, ele transliterou. Então aí você abre os olhos e fala, pera, o que aconteceu para ele nessa hora? Aconteceu que se ele vai traduzir, você vai falar, pera, então o que você está dizendo que é o Mashiach não é Mashiach. Porque se ele é ungido, aonde ele foi ungido? Foi o rei Davi que foi ungido pelo profeta Shmuel. E ele tem seu filho, do filho, do filho, do filho, do filho, do rei ungido. E se ele traduzisse, você já ia falar, olha, então a sua religião é uma furada. Então, ele guardou a religião dele, se transliterou para que ninguém tente descobrir que isso é uma palavra de verdade, para que todo mundo pense que esse é o título. Como você fala, no Egito tinha um faraó, em Roma tinha um Caesar, em Israel tem um Messias. Ele transformou isso num título, intencionalmente. Porque se ele traduzisse, você ia falar, então a sua religião não bate com a realidade. Então vocês não são derivados do judaísmo, vocês não têm nada a ver com a gente. Ele transformou isso num título, o título é o Messias. A pessoa que foi lá, o campeão, que recebeu esse título, não importa se ele é judeu, se ele não é judeu, se ele é homem, se ele é mulher, não importa o quê. É título. Você falou presidente. O presidente pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um judeu, pode ser... O presidente é qualquer coisa. Então ele transformou essa palavra em título. Mas, voltando para a fonte, antes do rio Tietê se tornar o rio Tietê, ele tinha uma fonte de água mineral. Ele veio de uma água limpa, depois virou o rio Tietê depois. Então a fonte do rio Tietê fica em Salesópolis, não é longe daqui. E lá você pode beber a água do rio Tietê, que a água é água mineral, água da fonte. Depois, quando ele chega em São Paulo, ele vira o rio Tietê que você está vendo. Então, o judaísmo tem uma fonte. Depois, quando ele chega na Europa, ele vira o que virou. Chega na Arábia Saudita, ela vira o que virou.
Mas a fonte É pura. é pura. É a Torá. E que a gente não é culpado, que chegou na Europa, Foi deturpada. ficou o Rio Tietê. Então, no judaísmo, é tão importante esse fato que quando Hashem criou o mundo, só agora eu tenho até que falar uma brachá, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, she'akol neo bidvarim. Amém. Está escrito, quando Hashem criou o mundo, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. O Espírito de Hashem, o Ruach Elokim, aqui o Ruach não é traduzido como vento, mas traduzido como Espírito de Hashem paira sobre as águas. Um versículo aparentemente totalmente desnecessário, porque Deus é infinito, Deus está em todo lugar. Então, o que quer dizer? Que a presença divina está pairando sobre as águas. Aí você vai para o Rashi ele vai explicar Zero Roshel Melech HaMashiach. Então, que quando Deus fez a programação do mundo, o primeiro dia é o útero do mundo. A criança está dentro da água. O mundo inteiro é água. Mas existe já um planejamento até o final, que a criança vai nascer, vai crescer. Então, o Rashi, ele traz dos Midrashim, que nesse caso, o Ruach Elokim era o Rosh Melech HaMashiach, é a presença do Melech, do Rei HaMashiach ungido. O que quer dizer? Que Hashem fez uma programação, criou o mundo em 7 dias, cada um desses 7 dias é um dos dias da criação, só que 6 dias Deus criou. Não, mas os 7 dias, a criação são 7 dias. Uhum. Assim, isso é oficial. Sim. Só que 6 dias Deus criou, não é... Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia Deus não criou nada, mas o 7º dia também é dia da criação. Mesmo que nele não foi criado nada. Então, dentro desse planejamento, agora eu vou precisar da Sefirot, dentro desse assunto que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus não criou nada, nós vamos entrar no assunto de Sefirot, que se puder tirar Tem essa que tirar a cadeira. cadeira. Só um instante, assunto técnico importante. Arrumando o cenário. Arrumando o cenário agora, o nosso querido Léo que fez esse quadro tão lindo e inédito. Ao vivo e a Você cores. pode digitar 10 Sefirot na internet, em hebraico, em inglês, em português, você não vai encontrar uma coisa tão linda assim. Mas esse é o esquema das 10 Sefirot, com a cor relacionada a cada uma das Sefirot. Então, Deus fez o mundo em 7 dias. A criação é uma criação de 7 dias. Mas o primeiro dia é Chesed, bondade, representada pela água. O segundo dia é Gvurá, depois o terceiro dia é Tiferet, o quarto dia é Netzach, o quinto dia é Hod, o sexto dia é Sod. Depois a gente chega no Malchut. O Malchut é o Shabat do mundo. O Malchut é quando já tudo que foi criado, você vai usufruir agora de tudo que foi criado. Então você preparou comida durante a semana, no Shabat você vai comer o que você preparou. Então, esse esquema de criação do mundo, ele é um esquema no macrocosmo. Cada um desses dias da criação, nesse esquema de que no primeiro dia já paira a presença do Mashiach, quer dizer assim, que cada dia vai ser equivalente agora a 1000 anos. Então, vai ter 1000 anos de Chesed, que Deus deu tudo de graça, eles fizeram maiores atrocidades, ganharam tudo de graça. Depois, 1000 anos de Gvurá, aí já teve dilúvio, e aí já teve uma cobrança pelas atrocidades que foram feitas. Depois, 1000 anos de Tiferet, que é mais bondade do que a bondade, aí já recebemos a Torá, já tinha nosso patriarca Avraham, Avraham Avinu começou a divulgar a Torá, ainda não foi o recebimento da Torá no Monte Sinai, mas o nosso patriarca começou a divulgar a Torá
depois vamos... Porque ele cumpriu a Torá, né? Ele cumpriu Ele a Torá cumpriu sem a toda Torá. a Torá antes dela ter sido dada, mas o que ele ensinou foi o lado oculto da Torá. Ou seja, o que está indicado nas palavras da Torá que a gente recebeu no Monte Sinai, mas que não está explícito. Então, por exemplo, tem coisas assim na Torá que a gente recebeu no Monte Sinai. Tem 3 categorias. Tem uma categoria chamada de Mishpatim. Mishpat, você fez um julgamento e aplicou aquela pena por meio do julgamento. Então, assim, se a pessoa assassinou, é condenado à morte. Se ele roubou, ele tem que pagar a multa, tem que devolver a coisa que ele roubou e ainda pagar uma multa. Cada uma dessas leis chamadas de Mishpatim, você vai entender que até os povos do mundo eles conseguem chegar a essas conclusões. Depois vai ter uma categoria chamada de Edut. Edut é testemunho. Nós testemunhamos a saída do Egito. Então vão ter leis na Torá relativas à saída do Egito, a festa de Pesach, a festa de Sukkot. Essa categoria de leis judaicas é chamada de Edut. Nós recebemos essa lei por causa de um acontecimento. Depois vai ter uma categoria chamada de Hukim. Então, existe pureza e impureza, animais puros, animais impuros. O que determina que o animal é puro, que ele tem casco fendido e ele é ruminante, aí você pode beber o leite dela. O que determina que o animal não é puro, então ele é um animal impuro, que ele não tem esses 2 sinais. Isso já não dá para entender. Então isso já é coisa oculta. O que é essa impureza? Aí você já vai para a Cabala. Aí você já vai para o lado oculto da Torá. Então esse lado oculto da Torá foi o que Avraham Avinu ensinou. Ensinou o que é Deus, ensinou a grandeza de Deus, ensinou tudo isso que a gente chama de, essa matéria que a gente chama de Cabala, foi o que o nosso patriarca ensinou. Isso já começa na Tiferet do mundo, nesses 1000 anos de Tiferet. Então, na prática, o mundo tem uma programação final igual à programação inicial. Da mesma maneira que na programação inicial são 7 dias, mas dentro desses 7 dias, Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º, a gente usufrui do que foi criado durante os 6. O nosso mundo tem uma programação que Deus criou o mundo para existir 6.000 anos. E no 7º, nós vamos usufruir do trabalho que nós fizemos nesses 6.000 anos. Então você veio uma vez para o mundo, fez um monte de mitzvot. Depois você se reencarnou de novo e fez mais um monte de coisas boas. No 7º milênio, a gente vai usufruir. O 7º milênio vai ser nesse mundo a revelação do Keter, que está acima de Atzilut, acima da Chokhmah de Atzilut. Depois pedi para o nosso querido Léo para fazer também um esquema da ordem do desencadeamento dos mundos. Vai ser muito bom, hein? Nós vamos fazer uma aula só sobre esse assunto, do mundo do concerto, dos 4 mundos. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre Mashiach, nós falamos assim, Deus criou o mundo em 6 dias. Então, nesses 6 dias, Deus criou cada coisa em idade adulta. Deus criou um homem com 20 anos de idade. Deus criou uma mulher com 20 anos de idade. Deus criou uma pedra com milhões de anos de idade. Deus criou a luz das galáxias até aqui com bilhões de anos-luz. Cada coisa que Deus criou exatamente com a idade adulta dessa coisa. Então o cientista vai falar, se ele tivesse lá, o cientista, no dia da criação, ele iria entrevistar Adão e Eva e iria perguntar, quando vocês nasceram? Eles iriam dizer, agora, faz 5 minutos. Não pode ser, você já tem 20 anos, você já fala, você já fala hebraico clássico. Você tinha que ter aprendido isso, você tinha que ser um nenê. Se você tivesse nascido agora, você seria um nenenzinho chorando. Como pode ser que aí o cientista iria verificar uma árvore, iria cortar a árvore e ver cada anel lá é 100 anos. Ele ia falar, essa árvore não foi criada no 3º dia da criação, ela já foi criada faz centenas de anos. Ele iria verificar uma pedra e ia falar, essa pedra já tem 1 milhão de anos. O problema assim que a ciência
No começo eles falaram que o mundo sempre existiu. Aí eles tentaram encontrar a pedra infinita, a pedra que sempre existiu. E não encontraram. Então eles falaram, tá bom, alguém criou o mundo. Mas nos conceitos europeus de Deus, que é um Deus limitado, fraquinho, pregado, sangrando, aí, como ele ia criar tanta coisa? Ele é coitado, então ele criou a pedra. E a pedra depois virou gente. Não sei como a pedra virou macaco, o macaco virou... Mas, na prática, o que vai acontecer é que dentro desses 6.000 anos, você está vivendo num mundo de milhões de anos, que foi criado há quase 6.000 anos atrás, mas foi criado nessa idade. Então, sempre que a gente tem um livre-arbítrio, ele criou o Grand Canyon, fofinho, camadas, para que a pessoa possa escolher entre Deus e a ciência, entre Deus e as teorias. Então, que são muitas, né? Que são muitas. Então, na prática, assim, Hashem, ele fez um paraíso e ele colocou uma cobra no paraíso. Ele criou um mundo e ele criou nesse mundo um grande cânion para você pensar que cada vez tem uma camada diferente, cada camada é 1 bilhão de anos. E tudo isso ele criou para que a gente possa optar, para que nós tenhamos o livre-arbítrio. Mas na prática é uma programação de 6.000 anos, independente da aparência que isso tenha. Que isso tenha. Por exemplo, eu pareço ter... E não podemos julgar pela aparência, né? Exatamente. Olha, eu pareço ter 400 anos de idade, né? Pois é. E eu não tenho tudo isso. Tem 600. Tá novo. Também. Tá quase entrando no chapéu. Olha só. Então, na prática, assim, o 7º milênio não é a época do Mashiach. O 7º milênio é a revelação do Keter. Esse mundo aqui embaixo, ele vai ficar mais alto paraíso do que o mais alto paraíso. O mais alto paraíso é o mundo de Atzilut. Depois a gente vai ter uma aula sobre esses mundos, que é o paraíso dos patriarcas, de um tzadik de cada geração, de Avraham Avinu na geração dele, de Yitzhak na geração dele, de Moshe Rabbeinu na geração dele, de Yaakov na geração dele, Yosef na geração dele. Um tzadik de cada geração, ele está no mais alto paraíso, que é o mundo de Atzilut. Depois nós vamos ter o alto paraíso, que é o alto paraíso de todas as pessoas, que é o mundo de Briah. Depois vamos ter o baixo paraíso, que é o mundo de Yetzirah. Depois vamos ter o paraíso de alguém que só precisou cumprir 7 mandamentos, que vai ser o lado espiritual do mundo de Asiá, que é o nosso mundo material. Mas o que nós temos em comum é que Hashem, Deus, ele pediu para a gente fazer um trabalho. 6 dias, quer dizer, 6.000 anos, estamos trabalhando. E agora vamos receber a recompensa pelo trabalho no 7º milênio. Só que a origem da nossa alma divina, é o mundo é o Chokhmah de Atzilut. É por isso a gente precisa do quadro dos mundos. É o mundo de Atzilut. Então a gente não pode pagar para a gente e falar, olha, eu te coloquei para fazer um trabalho e agora eu vou de pagamento pelo trabalho, você vai voltar até o que você tinha antes. Então, um dos 10 mandamentos é que é proibido roubar. Então, Deus não tem como mudar a si próprio. Deus é a essência do bem, a sabedoria divina, Deus é a sabedoria divina, é uma coisa só. Ele não tem como mudar a si próprio. Ele mesmo fala, né? Eu não mudei, né? Eu sou mesmo. Então, na prática, se ele falou que é proibido roubar, e ele não tem como mudar isso, porque isso é a sabedoria divina. Isso é ele. Então, como pode ser que ele vai mandar a gente fazer um trabalho e como pagamento por esse trabalho, nós vamos voltar ao lugar de onde viemos, quer dizer, vamos... Então, ele tem que dar para nós algo melhor. E esse algo melhor é a revelação do Keter de Atzilut, sendo que a nossa alma divina começa na Chokhmah de Atzilut, o aspecto feminino da alma vai começar na Binah de Atzilut, cada alma vai passar por uma gravidez no Malchut de Atzilut, até descer para esse mundo. Ela talvez vai se revestir em Briah, vai se revestir em Yetzirah, vai se revestir em Asiá. Mas... E para ela se revestir depende do quê? Depende que os pais, quando vão fazer essa criança, eles vão ter uma boa intenção.
Ou seja, quando a gente fala sobre Shalom Bait, tem duas categorias, né? Uma categoria, se a pessoa chega para você e fala, Rabino, eu estou me divorciando, o que eu faço? Aí o Rabino fala, olha, primeiro vamos fazer lá checklist. Você dorme com seu marido, você está tendo uma vida íntima, regular. Então, aí ela vai perguntar, então, o que vem a ser uma vida íntima, regular? O Rabino vai falar, no seu caso, que a família está quase para quebrar, se você vai para o mikve, o resto pode fazer com ele o que você quiser. Agora vai chegar um jovem casal, para o mesmo Rabino. O jovem casal vão falar para o Rabino, nós nos casamos, nós queremos ter filhos tzadikim, almas de Atzilut que não vão se revestir em outros mundos. Vão aterrissar direto de Atzilut num corpo material. Aí o Rabino vai falar, olha, quando vocês tiverem a relação, vocês têm que pensar só coisas divinas e tem que ter todo... não pode ter roupa pelo judaísmo, porque está escrito que Adão e Eva, está escrito que eles se tornam uma carne só. Veio levar errado. Então, nus, né? Totalmente nus. Tem que ter totalmente sem roupa, totalmente nu, mas coberto com lençol. Isso no caso do casal que quer ter que um vai filho planejar o filho, eles querem ter um filho tzadik, então na hora não tem que pensar no próprio prazer, tem que pensar em dar prazer para o outro. Aí a mulher tem que pensar em dar prazer para o marido tem que pensar em dar prazer para a mulher, mas não cada um tem pensar no em si próprio. E aí, pode pensar em Torá ou não? Tem que pensar em Torá. Porque pensamento não é ação. Ou seja, assim, você não poderia, nesse caso, falar Torá. Você não poderia falar um Shema Israel com voz. Mas sendo que, nesse caso, você está trazendo uma alma lá de cima, então você pode pensar num Rebbe. Não pensar que você está tendo uma relação com o Rebbe. Deus me livre. Pensar na grandeza dele. Então, tinha o Rabi Yochanan na Gemara, uma coisa muito interessante, vai desviar um pouco do nosso assunto, mas é válido. O Rabi Yochanan, ele era uma pessoa, ele era lindo, mas assim, matéria de beleza, a gente, um homem não costuma falar que outro homem é bonito, né? Que isso pega mal. Mas a Gemara, os sábios da Gemara, eles falam a beleza do Rabi Yochanan. Até os homens concordavam que ele era muito lindo. Assim, uma coisa fantástica. E naquela época o nosso povo acho que estava passando por uma fase que contar para vocês, o assunto vai desviar um pouco, mas eu sou obrigado a contar para vocês. Deixa eu contar para vocês o seguinte. Uma história verídica aconteceu com o Hatam Sofer, rabino de Pressburg, na Hungria, norte da Hungria. Veio lá um casal, o marido loiro de olhos azuis, a esposa loira de olhos azuis. E o nenê nasceu cor preta, a cor do nenê. Eu não sei como falar isso em português, pardo, não sei como... meu português, agora tem que falar afrodescendente. Então, o nenê nasceu afrodescendente, mesmo que os pais eram brancos. Judeus húngaros, loiros de olhos azuis, o nenê nasceu afrodescendente. Então o marido falou, olha, minha mulher me traiu. A mulher falou, me encontra um afrodescendente na Hungria em 1700 e alguma coisa. Me encontra. Não tem. Eu teria que viajar, de verdade, viajar para o meio da África para encontrar alguém lá. Mas não sair daqui, a gente está na Hungria não tem pessoas assim que não sejam húngaros. O Hatam Sofer falou, eu vou ter que ver o seu quarto onde você dorme. Ele foi para a casa deles e lá tinha uma pintura a óleo de... Aquela época tinha escravos, né? O escravo musculoso, mas o artista, o pintor, ele deu um ênfase naquela musculatura, naquela... Então o neném nasceu com essa aparência, porque toda noite, antes deles se relacionarem, a mulher olhava para aquele quadro. E é um quadro impressionante. E ela não conseguia tirar essa imagem da cabeça dela. Aí o neném nasceu assim. Então o que acontece? No caso do Rabi Yochanan, ele pode ser que era uma geração que todo mundo olhava para tudo, e as crianças nasciam assim. Tem o Talmud, que era uma cidade que tinha muita tempestade de areia, então as pessoas sempre andavam de olhos fechados, sempre tinha que fechar um pouco os olhos, por isso a gente tem os filhos grandes também.
Quem vem do Oriente Médio tem cílios grandes. Até minha filha pegou isso. Que a gente, as pessoas que vêm do Oriente Médio, tipo, eles têm proteção contra as tempestades de areia. Então, nesse lugar, Talmud, tinha muita tempestade de areia. Então, as pessoas iam com os olhos meio fechados. Aí as crianças nasciam com o olho puxadinho. Aí uma vez perguntaram para o Hillel Zaken, da Mishnah, por que os Talmudim têm o olho puxado? Ele falou, porque eles vivem entre as tempestades de areia. Aí a mãe, ela está sempre vendo o pai com o olho meio fechado, e aí ela pensa no marido na hora que ela está dormindo com ele, e a criança nasce com o olho puxadinho. Então, assim, o que você pensa na hora de ter o filho vai fazer com que o filho nasça naquele esquema. Então, por exemplo, os judeus da Hungria, eles se parecem muito com os húngaros. Judeus da Polônia se parecem muito com os poloneses, judeus da Rússia se parecem muito com os russos. Por quê? Não tiveram conversões nesses lugares. Teve uma conversão na Lituânia uma vez que já entrou na história e condenaram ele à morte lá, o Graf Potocki, porque eles não, pela lei, não podia, uma pessoa não podia se converter ao judaísmo. Então, não teve mistura. Mas o fato da mulher ver as criancinhas da Polônia, depois ela quer ter um filho, então ela, de noite ela está com o marido, ela pensa naquelas crianças, ela fala, todo mundo tem, eu não tenho. E ela pensa naquelas crianças e a criança dela nasceu com aqueles traços. Então, voltando aqui para o nosso assunto agora. Mas é que, ó, aí, só um pontuando aqui, ó. Sim. Essa questão de você pensar e as coisas realmente acontecer para você, isso é um fato. Isso aí a gente vive o dia a dia. Por exemplo, se você pensa numa coisa, às vezes você pensa numa pessoa, quando não demora o telefone toca. Mas aqui é outra coisa. É aqui, outra coisa, não tem nada a ver com isso. Espera, deixa eu explicar para vocês. Nossos sábios precisavam clonar uma vaca vermelha. Tinha uma época, a gente tem esse ritual da vaca vermelha para fazer a purificação. A pessoa participou de um enterro, então ele ficou impuro, impureza de mortos. Aí ele tinha que ir no Beit HaMikdash, o Cohen ia jogar nele uma água com um pozinho da vaca vermelha, e uma vaca vermelha, tivemos 9 durante a nossa história, na época do Mashiach vai ter a 10ª, quer dizer que uma vaca vermelha dessas, que depois que foi feito o abate dela, era colocado lá um cedro do Líbano, lá um pinheiro enorme, e um eres, que é a árvore mais baixinha que tem no mundo, e o Esav, que era a árvore mais baixinha, o Eres, que era a maior árvore, que era o cedro, Arze é o cedro, né? Eres é o Arze. Então, o que acontecia que a fogueira da vaca vermelha, depois que ela foi abatida e foi queimada com o Eres e o Esav, dava uma quantidade de pó enorme, de cinzas. E um pouquinho dessas cinzas era misturado com água de fonte e era jogado na pessoa para fazer a purificação dos mortos. E ela se tornava uma pessoa pura. Por isso que a festa de Hanukkah são 8 dias. Porque um dia leva para fazer o azeite e 7 dias para purificar a pessoa. Nesses 7 dias tem que jogar nele a água com um pozinho da vaca vermelha, mas de 9 vacas deu para 3.300 anos de história. Então, o nosso sábio chegou a 9ª vaca, não tinha nascido, e já tinha terminado o pozinho da 8ª vaca. Eles tinham que clonar uma vaca vermelha 2.000 anos atrás. O que eles fizeram? Foram para um rebanho do Dama Benetina em Ashkelon. Então, uma história que para outra oportunidade também, porque esse guai teve o mérito de ganhar uma fortuna, que aquele rebanho já tinha característica que poderia nascer lá uma vaca vermelha. Então eles foram lá, os sábios de Israel, levaram uma tinta vermelha fosforescente, assim, que a vaca, olhando para essa tinta, ela se impressiona. E pediram para o Dama Benetina, para a pessoa que não era judeu, para colocar o boi em cima da vaca, mostrando para a vaca aquela tinta vermelha. E aí a vaca ficou impressionada com a tinta vermelha, enquanto isso o boi fez o trabalho lá em cima dela. Ela engravidou uma vaca vermelha que não tinha um único pelo que não fosse vermelho.
Então essa que é a... Uhum. E nisso o Hatam Sofer se baseou para saber que aquela mulher tinha um quadro que influenciou que a criança dela nasceu daquela forma. Então esse era o detalhe. Agora tem outra coisa que é a nossa alma, o assunto que você falou agora, a nossa alma, ela não está dentro do corpo. Não, tá Ela envolvendo. está envolvendo, tem uma parte dela que se revela dentro do corpo, tem uma parte que envolve. Então, o que acontece? Quando você está subindo uma escada, descendo a escada, você não está pensando com o seu pensamento, com a parte da alma que se revela dentro do intelecto, você não está pensando a medida do seu pé, a medida do degrau, e você não está pensando em nada. Você está conversando com alguém, subindo uma escada, descendo uma escada, você nem está olhando. Por quê? Porque essa alma está fora do corpo também. Então, essa Koach-Haratzon, essa força, a vontade da alma, se tem vontade de descer a escada, você desce, isso não passa pelo intelecto. É da vontade que está, é uma força da alma envolvente, diretamente para o seu pé, sem passar por dentro do corpo. Então, isso acontece, muitas vezes você pensa em alguém, sendo que a sua alma, ela também está fora, mas ela não está fora num limite de 1 centímetro. Sim, ela está fora no mundo Ela inteiro. está fora, então acontece de você pensar em alguém e essa pessoa se lembra de você em outro país. Sim. Ou seja, existe uma comunicação. Uma cutucada das almas. Exatamente, por isso dizem nossos sábios, quando você quer ajudar, isso eu ouvi do Rav Gafne. Rav Gafne era um dos Rosh Yeshivot, o Rosh Yeshiva dos judeus americanos lá em Fahabad, onde eu estudei. Uma vez ele fez um Fabringen com a gente. Aí eu falei, estava tendo uma guerra era no Miftzah Shalom Galil, o Fatah, que era o grupo terrorista da época, estava jogando mísseis do Líbano para Israel. Aí eu falei para ele, olha, se precisar, eu vou me alistar, né? Uhum. Eu vou para o exército, se precisar. Ele falou, não, você estudando Torá aqui, isso vai fazer com que o soldado lá ganhe a guerra. Uau. Não tem necessidade de todo... Agora, se a gente todo mundo para de estudar Torá, aí o soldado lá perde a guerra. Então ele falou, tem que ter gente lutando, mas tem que ter gente estudando Torá também. Então isso, porque isso é uma coisa já abrangente. Quer dizer, você estuda Torá aqui no Brasil, o soldado lá em Israel está ganhando a guerra no mérito da sua Torá. Então isso... mas a categoria dessa clonagem de... Então, jovem casal veio para o Rabino e falou, Rabino, nós queremos ter um filho. O Rabino vai falar, olha, todo tzniut, todo pudor, novamente, tem que estar sem roupa, mas aí você coloca um lençol em cima, tem que ter relação no escuro. Ou seja, nessa categoria de coisas, a pessoa tendo um pensamento puro, pensando num tzadik, ele traz uma alma... Mas se está escuro, por que precisa do lençol? Então, aí já não sou eu que determino isso. Tem a ver, então, com... Alguma coisa Pode ser que alguma coisa espiritual. aconteça no mundo espiritual. Agora sim, se esse lençol fosse ocultasse totalmente a luz, na verdade, assim, o lençol a pessoa não vai colocar em cima da cabeça. Sim. O lençol... Vai morrer sufocado. Não, o lençol é parcial. É parcial. Né? Mas assim, se ele tivesse totalmente coberto, o casal tivesse totalmente coberto com um tipo de pano desses que oculta totalmente a luz, aí não precisaria ser no escuro, porque para eles já ficou escuro. Sim. Ou seja, na verdade, a Gemara traz um caso desses, mas não é aula sobre esse assunto específico. A gente vai trazer. E deixa nos comentários se vocês querem mais sobre esse assunto. Esse assunto, um dia a gente faz uma aula só sobre isso, mas assim, aí essa criança, os pais tendo uma boa kavaná, uma boa intenção, não pensando no próprio prazer, mas pensando em dar prazer. O marido pensando em dar prazer para a mulher pensando em dar prazer para o marido, nenhum dos dois pensando em receber, aí eles trazem uma alma pura. Como você fez a sua pergunta, que essa alma é uma alma que ela pode ver o Moshe Rabbeinu, o Rebbe de Lubavitch, que ela vem de Atzilut direto para esse corpo material sem se revestir nos outros mundos. Mas um dia vamos fazer uma aula específica. Vamos sim. O pessoal está falando que queremos, ó. Eba, então tá bom. Então vamos fazer.
fazer uma aula sobre isso, um dia só sobre esse assunto. Exatamente. A próxima aula, Bli Neder, a gente Bli faz Neder. sobre o assunto da Ketubá, Sim, verdade. é, Só sobre isso, né? só sobre isso, o que é um casamento judaico. Olha, o Fael falou que esse assunto é muito edificante. Os deveres do marido, os deveres da esposa. Sim. E que o marido e a mulher... o porquê que não pode ficar brigado, por Isso, ficar de de jeito mal, Deus que é uma me livre. coisa que né? Aí atrai coisa ruim, você fica obrigado, Deus me livre. Então, o que acontece é que marido e mulher, a intimidade causa com que o respeito fique menor. Sim. Então, assim, quando você entra no palácio de um rei, você vai tomar cuidado com o que você fala. Mas em casa com seu marido, em casa com sua esposa, Acha que pode falar o que quiser e fazer o que quiser. Capaz de ser só de uma palavra que Sim. você não falaria essa palavra no Palácio do Rei. Isso, Sim. o que o Shulchan Aruch, inclusive, traz esse assunto. Ele fala, você tem que imaginar que Hashem, ele está em todo lugar. Deus é Rei dos Reis. E ele se encontra em todo lugar. Então, todo lugar que você está, tem que tomar cuidado com o jeito que você fala. O jeito que fala, exatamente. Mas então, vamos deixar esse assunto Então, voltando sobre o assunto do Mashiach. Então, nós deixamos claro aqui que o 7º milênio, ele é equivalente à Sefirah chamada de Malchut. E o 7º milênio, ele vai ser o pagamento pelo trabalho que nós fizemos nesses 6 milênios. Ou seja, imagina um exemplo, um rei, ele falou para o filho dele, para o príncipe, ele falou, quero que você agora vai para uma ilha distante, constrói para mim um palácio. Aí o filho foi para a ilha distante, vocês não imaginam as dificuldades que ele teve. E ele foi lá várias vezes, ele voltou, até o dia que ele conseguiu terminar de construir o palácio. Aí o rei está muito feliz com isso, que o filho cumpriu a missão dele. Mas a felicidade vai ser maior ainda quando eles forem agora morar nesse palácio. Então, Hashem manda a gente aqui para baixo, Hashem, Deus, ele manda nós aqui, cada um tem uma alma. Então a gente fala de manhã, a alma que você me deu, ela é pura. Isso se refere ao nível de mundo de Atzilut. Atabratá, então nós passamos pelo mundo de Briá. Até Sartá, passamos, está precisando aí do... Até Sartá, passamos pelo mundo de Estirá. Até Nafar, também, chegamos aqui, aterrissamos. E construímos uma parte desse palácio aqui nesse mundo, palácio espiritual. Voltamos para cima, voltamos de novo para cá, construímos mais uma parte. Cada vez que voltamos para cima, olha, palmas, parabéns, construíram mais um pouquinho até que o palácio está pronto. Isso é o 7º milênio, que Hashem, o próprio Deus, ele se revela aqui embaixo, nesse mundo material, vai se revelar o lado espiritual do mundo material. E aí já não vai mais ter... outro... Imagina a pessoa foi para o paraíso lá em cima, imagina mais paraíso do que paraíso. Então esse mundo material, no 7º milênio, a gente não teria mais como chamar ele de material, porque vai se revelar o lado espiritual. Ele já se tornou totalmente espiritual. É mais alto paraíso do que o alto paraíso. Então ele só é material durante 6.000 anos. E é por isso que as pessoas hoje em dia, né, não podem viver tanto no material, né, Abba? Sim, elas têm que estudar a Torá e ver que esse mundo aqui, ele tem um lado espiritual e que esse é o alvo, né? O alvo não é o material. Exatamente. Então, por causa que nós estamos já próximos a esse Yamot HaMashiach, né? Ou seja, assim, estamos no ano de 5.785. Faz 6.000 menos 5.785. 200 e pouquinho. E desse 200 e pouquinho, teremos os dias do Mashiach, que é um mínimo de 40 anos. Como traz a Gemara, agora eu peguei para vocês a Gemara Sanedrin, esse livrinho pequenininho, meu livrinho de bolso. Livrinho de bolso. E a Gemara nos traz aqui que os dias do Mashiach, eles são pelo menos, essa é a menor opinião, Rabbi Eliezer Omer, Yemot HaMashiach 40 Shana. E ele traz um pasuk, e depois a gente analisa esses versículos com mais detalhes.
ou seja, o mínimo de dias do Mashiach são 40 anos. Por que precisamos de dias do Mashiach antes do 7º milênio? Por que precisamos de Beit HaMikdash antes do 7º milênio? Então, imagina... esses 230 anos, assim, então, dentro desses 230 que falta, né? Faz a continha para nós. assim. 5.785 menos, né? Então, 6 mil anos. Falta 200 e poucos. Então, Sim. dentro desses 200 e poucos anos, tem que acontecer a vinda do Mashiach, a revelação. E os dias de Mashiach, de pelo menos 40 anos. A anos. construção do Beit HaMikdash. Construção do Beit HaMikdash. E pelo menos 40 anos dele governando o mundo. Exatamente, pelo menos. Viu, pessoal? O negócio é sério, hein? A pelo gente está menos, muito nas portas aí. Então, qual é a necessidade disso? Porque isso já está desde o começo do planejamento, está escrito que o Espírito do Mashiach paira sobre as águas, quer dizer que já existe um planejamento. A pessoa que vai construir uma casa, ele tem uma planta. E aí ele já sabe, no começo, ele já sabe o final. Então... Que é o que a Shan fala na Torá também, né? Que conta que conta o fim desde o início. Me ajuda aí. Sim, que conta que conta o fim desde o início. O início e o final, eles estão ligados. Diretamente ligados. Quer dizer, o começo e o fim são o começo de uma mesma coisa e o final de uma mesma coisa. Quer dizer, quando a gente fala sobre dias do Mashiach, aí vamos entrar no detalhe, por que precisamos cumprir Torá e Mitzvot? Qual o motivo para isso? Então, na saída do Egito, nós vamos ver que Hashem pediu para Moshe, para que o faraó nos deixe sair do Egito. Hashem falou para Moshe, você dá uma cajadada sobre o rio Nilo. O rio Nilo era a idolatria do Egito, era a economia do Egito, era tudo que tinha de bom no Egito. Dá uma cajadada, esse rio vai levar um castigo agora, ele vai virar sangue. É tipo, matei a idolatria deles, matei a economia deles. Moshe Rabbeinu falou, não vou poder dar essa cajadada, porque é um castigo. E esse rio me salvou a vida. Minha mãe me colocou numa cestinha no rio, a filha do faraó veio, pegou essa cestinha, levou para minha mãe para me dar de mamar. Quer dizer, esses instantes que eu estava naquela cestinha dentro daquele rio, aquilo me salvou a vida. Não vou poder ser ingrato, nem que é uma coisa mineral. Mas a água mineral me lembrou Salesópolis, né? Aonde o rio Tietê nasce. Mesmo que é uma coisa mineral, mas não vou poder ser ingrato nem com uma coisa mineral, porque essa coisa me salvou a vida. Então, Hashem falou, então, Deus poderia falar, então esse rio vai virar sangue sem a cajadada. Mas não, tinha que ter cajadada. Então, Hashem falou para Moshe falar para Arão, para o irmão dele, para ele dar a cajadada. E a questão é, qual a necessidade da cajadada? Sendo que estamos no mundo material, e para trazer uma coisa lá de cima aqui para baixo, nós temos que fazer uma ação aqui nesse mundo material, que é o mundo da ação. Por isso que no começo do mundo, Hashem, Deus, ele falou para Adão não comer aquela fruta da árvore do Etz Hadat. Aquela ação faria com que o mundo despencasse espiritualmente. Mas tinha que ter uma ação. Ou seja, o Adão Arishon, o Adão e a Eva poderiam imaginar que eles estão comendo, não ia acontecer nada. Tinha que ter uma ação. Hashem deu para nós 613 mandamentos. Cada um desses mandamentos é uma ação que ele vai trazer uma coisa de cima para baixo. O que ele vai trazer? Vai trazer para nossa alma. Isso é a parte principal agora. Você tem um corpo que ele tem 2 olhos, visão. Por que você precisa de um corpo com 2 olhos? Porque a sua alma tem uma força que é chamada Koach HaReiyah, a força da visão. Então, tem que ter o receptáculo dessa força da visão. Não adianta a sua alma ver se o seu corpo, que ela está dentro dele, não dá para ela essa possibilidade de ver. Então, não adianta você estar dentro
de um... Imagina, você coloca uma roupa linda, uma parte dessa roupa linda vai te cobrir os olhos. Então, você tem que, na prática, depois nós vamos ver no Seder de Toshelot, nessa aula sobre o desencadeamento dos mundos, que aqueles mundos espirituais, antes de chegar no nosso mundo material, eles começam com uma coisa que é chamada o primeiro tzimtzum, a primeira ocultação, primeira contração. Esse primeiro tzimtzum, ele vai ser a fonte de todos, a partir desse primeiro tzimtzum, vai ter um paralelismo de corpo, de receptáculo, luzes e receptáculos. O primeiro tzimtzum vai ser a fonte de todos os receptáculos. Então, nosso corpo é o receptáculo da nossa alma, e a nossa alma vem da essência divina. Então, ela vai ser chamada de luz, a essência divina vai ser chamada de luz infinita de Hashem. Depois disso vai ter um tzimtzum, uma ocultação, e dentro dessa ocultação vai ter um kav, na linguagem da Kabbalah, que é um kav, que é um risco, e esse kav vai ser a fonte de todas as luzes, e o tzimtzum vai ser a fonte de todos os receptáculos, e sempre vai ter um paralelismo de luzes e receptáculos. Então, nossa alma aqui nesse corpo, nesse mundo material, precisa de um receptáculo, que é o corpo material. Quando a gente sai do mundo material, vai para o baixo paraíso. Lá a gente recebe um corpo de baixo paraíso. Já é um corpo espiritual, mas é corpo, é receptáculo. A gente sobe para o alto paraíso, então tem que deixar o corpo do baixo paraíso e receber um corpo no alto paraíso, porque de acordo com o corpo, você consegue usufruir daquele nível que você se encontra. Sem o receptáculo, você não tem como usufruir. Que nem, por exemplo, aqui nós não como que a gente ia cumprir mitzvot. Oh, muito bom, muito bom. Né? Então, Como que a gente ia fazer as brahot? Então aqui, assim, nós temos o corpo material, que é o nosso receptáculo aqui nesse mundo. Hashem deu para nós 613 mandamentos, que cada um deles é a cajadada, é a ação, é a ação no mundo da ação, que vai te dar um assunto espiritual que você vai estar construindo, por meio dessa ação, você vai estar construindo o seu corpo no paraíso. Você vai estar construindo o seu corpo já na ressurreição dos mortos, que vai ser o 7º milênio. E esse assunto que a gente vai entrar agora com mais detalhes. Agora? Não agora, então vamos ter que dividir. Agora a aula vai ter que ser em dois, não, porque... Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já vai dar 1 hora de aula. 1 hora, né? Então, gente, então vamos deixar essa aula como primeira parte. Então, como que vai ser o título? Então, agora nós falamos sobre os dias do Mashiach. Uhum. Então, o título vai ser Os Dias do Mashiach e a Ressurreição dos Mortos. Mas aí já dentro do 7º milênio, né? O 7º milênio é a Ressurreição dos Mortos. A ressurreição dos mortos. E até o 6º milênio precisamos de 40 anos pelo menos 40 anos de dias do Mashiach. Por que vamos precisar de pelo menos 40 anos de dias do Mashiach? Para que a gente possa cumprir todos os mandamentos que nos faltam, para que não falte nenhuma parte, para que a pessoa, na ressurreição dos mortos, não vai faltar nenhum desses 613 sentidos que nós precisamos ter para usufruir. E por isso precisamos do Beit HaMikdash. E por isso precisamos do Beit HaMikdash. Porque tem mitzvot que a gente só cumpre em Israel. Na Terra Santa e com o Beit HaMikdash. Para completar todos os mandamentos que ainda não cumprimos, existe a necessidade de ter um Beit HaMikdash por pelo menos 40 anos antes dos mortos ressuscitarem. Vamos fazer uma aula só sobre esse assunto? Vamos sim. Essa aula foi incrível, Opa. Incrível. Pode dar um abrahá aqui agora. Muito obrigada pela audiência. Deixe um comentário, tá bom? E a próxima aula, então, será sobre esse tema. Dá um abrahá aqui, Aba, querido. E Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro.
felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita, muita, muita alegria. Muita, muita alegria, Aba. Deixa eu só falar aqui um pouquinho, só um pouquinho, Aba, só um pouquinho. Aqui tem o Sharon, aqui no Instagram, ó. Sim. Ainda estamos com uma sala com algumas pessoas aqui. Precisaria de microfone, tá? Conheci o Rabino ontem pessoalmente. Ele é a personificação da alegria da Torá. Isso é. Ele é muito feliz, graças a Deus. Fiquei muito feliz em conhecê-lo, Sharon. Agora se inscreve aqui no canal do Instagram, do YouTube, já que gostou do Rabino. Se inscreve no canal do YouTube, deixa comentário, segue a gente no Instagram. Temos o grupo fechado de amigos da ONG também. Se quiser fazer parte, é só me chamar no WhatsApp que eu coloco você lá no grupo, tá bom? E obrigado pela audiência de todas as pessoas. A sala aqui no Instagram manteve em média ali 40 pessoas, então 45 pessoas. Muito obrigada pela audiência de vocês. Sharon Book fala que o nome dela é Kelly. Ah, é uma mulher, a Kelly. O senhor conheceu uma Kelly ontem? Ela se casou ontem. Ah, a Kelly que se casou ontem. A Sharon é a noiva. Ok. Só verifica que eu não estou vendo. Não, é aqui, ó. Sharon ali. Sharon. Só um instante. Um minuto, só. Ela colocou ali. É Kelly, ela colocou o nome Kelly. Não, então não era noiva, mas olha, muito prazer. É amiga da noiva. Amiga da noiva. Amiga da noiva. Ai, não, já sei quem. Era na sinagoga que a gente se encontrou. Kelly é na sinagoga. Kelly na sinagoga. Então, Kelly, segue a gente aí, se inscreve no Instagram, compartilha nossas aulas. Se vocês gostam do nosso conteúdo, por favor, compartilhe as nossas aulas. Nosso site, ele está muito completo, muito redondinho também. Lá tem uma seção Pergunte ao Rabino. Então, você pode deixar a sua pergunta e tem muita resposta lá também, está muito lindo. A nossa página de Kashrut dá um livro, várias páginas lá dá um livro, e o Rabino vai lançar esses livros. Amém, amém. Amém, amém. É que não estava mostrando eu. Mas o senhor é mais bonito. Tem que mostrar o Rabino, não a diretora. Ela disse, não, foi na sinagoga. Foi na sinagoga. Na sinagoga. Agora me lembrei. Isso mesmo. Que a noiva também chamava Sharon. E estamos entrando, né, no mês de Adar, logo é quarta-feira, e aí a gente tem que fazer o quê daí no mês de Adar, Aba? Então, o mês de Adar, que vai ser agora na sexta, no Shabbat. Na sexta, no Shabbat. Tem que aumentar a alegria. Então, a gente já antecipa, sendo que esse Shabbat já abençoamos o mês de Adar. Já abençoamos o Shabbat passado. Tem que aumentar a alegria, e até por uma alegria tem que estar assim no máximo dos máximos. Verdade. Então, vamos já começar a aumentar a alegria antes. Agora já. Então, dá abrahaba, querido. הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, נחת יהודי אמיתי מכל המשפחה. א' ברחספנה לרב ספנה לצייתין לתל הכוון וזמיתה לפרטים, למטה מסלת פחם, בוא נחיים מזון לביכם. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Muita alegria, amém, amém. Um beijo, boas notícias e tudo de bom para todos nós. Amém. Agora você encerra aqui, eu encerro aqui.